Bem, pessoal, tô aqui retomando aqui um vídeo. Faz dia que a gente não posta vídeo aqui no nosso canal. E eu queria mostrar para vocês um pouco sobre um upgrade que a gente fez nesse notebookzinho da Lenovo. É o Lenovo, o modelo dele é o... Deixa eu ver bem aqui, é o IdeaPad. Deixa eu ver se tem mais alguma referência dele aqui. Essa linha é o S145. Ele é um Core i5. Tem uma placa de vídeo NVIDIA de 2 GB, né? Ele tem 8 GB de memória. E ele veio com um SSD PCI. Que esse SSD aqui, ele veio com 200... Deixa eu ver aqui se eu consigo focar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele é de 200 e... Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar aqui. 220 GB. É um SSD PCI. Ele é bem parecido com o NVMe. Na verdade, é como se fosse o NVMe. Com a diferença que ele é uma versão inferior ao NVMe normal. Esse notebook aqui foi solicitado por uma engenheira civil. Eu vou desligar bem aqui da tomada, porque aqui tá feito uma gambiarra. Ela perdeu o carregador, e como ela perdeu o carregador, eu tive que fazer uma solda aqui por dentro da placa, pelo pino, para poder tentar carregar o notebook para fazer a alteração. Ela perdeu não, ela esqueceu lá em uma outra cidade. E esse notebook, ela trouxe um outro notebook que era para a gente fazer um upgrade, ou seja, alterar o notebook para que ficasse mais veloz, ficasse melhor para ela trabalhar, porque ela roda, parece-me que o AutoCAD, Revit, esses software aí que geralmente engenheiro utiliza para fazer planta, agrimensura, esse tipo de coisa. E nesse notebook ela trouxe um para eu fazer o upgrade, era um Asus, mas só que esse Asus tinha um processador Celeron de 1.2 GHz. E eu poderia ter feito o upgrade, mas não ia ficar bom. O que eu ia fazer? Eu ia alterar a memória, colocar um SSD NVMe bom. Eu vou logo abrir bem aqui a tampa do notebook. Ele já está descolocado, porque como está ainda com os fios aqui, eu não parafusei ele. Pois pronto. Ele veio com esse SSDzinho aqui, ele desse tamanhozinho aqui. Eu já fiz a substituição pelo NVMe da MSI. Recomendo muito. Eu acho até melhor, às vezes, os SSD da MSI do que os SSDs da Kingston. Eu comprei esse SSD no meu distribuidor. Vou falar aqui cotação de preço para vocês. Aqui, ó, ele é de 500 GB. Aqui mostrar aqui para vocês. SSD MSI, Spantio M450, NVMe, PCIe. Ele custou R$ 328. ICMS, contando que aqui no meu estado aqui, que é o Maranhão, é muito caro a questão de periférico, de computador, muito, muito caro. Qualquer peça, alguma coisa relacionada à informática, eletrônico, CFTV, a gente trabalha com CFTV também, tudo é muito caro. Pronto, voltando aqui. Ela solicitou um upgrade na máquina. Os computadores de antigamente eram muito bons de fazer upgrade, porque você tinha como trocar um processador, você tinha como
alterar uma memória, colocar mais pente de memória, tal. E tinha como se fazer mais, fazer um upgrade melhor neles. Esse notebook aqui, como vocês estão vendo, ele só tem a capacidade para um slot de memória. Esse aqui, a placa dele ainda tem como fazer adaptação de SSD, né? O SSD SATA ainda tem aqui, e o flexzinho. E ele chegou aqui para mim, me parece que ela tinha mandado para uma assistência, e essa assistência perdeu ou então extraviou essa plaquinha de áudio. Aí eu comprei uma plaquinha de áudio, comprei aqui em um amigo meu que fica aqui próximo da capital, São Luís, vou até falar o nome dele aqui, é Hospital do Notebook. Eles tanto vendem peça como também fazem concertos. Eu estou aqui falando da cidade de Santo Amaro. E estava faltando essa plaquinha aqui. E ela sentia falta porque às vezes precisava utilizar o fone de ouvido. Esse notebook da Lenovo também tem alguns códigos que a gente precisa pressionar esse botãozinho bem aqui. Então sem ele a gente não consegue fazer algumas coisas e tal. Eu fiz o pedido lá com ele, custou R$160 essa plaquinha aqui. Pela internet você encontra mais barato, R$80, R$90. Mas como aqui sempre as coisas um pouco mais caras, eu paguei 160 nessa plaquinha aqui. Aí passei com o lucro em cima, né, para o consumidor final, não vou revelar qual foi o valor. Esse SSD aqui também, vocês viram aqui o preço, custou R$318. Também coloquei uma porcentagem em cima para não ficar aí, a gente cobra o custo de envio de pacote, aquela coisa e tal. A gente pede em van, transporte. Qual foi o upgrade feito aqui na máquina? Foi o que eu disse para ela. Esse SSD aqui, ele não é bom. Eu já utilizei deles em algumas máquinas e foi o que aconteceu com esse aqui. Ele corrompeu, até os arquivos dela foram perdidos. Eu tentei recuperar em um case que eu tenho aqui. Tentei rodar um sistema por cima para reparação, não deu. Corrompeu tanto os arquivos normais dela quanto o arquivo de sistema. Então eu não recomendo muito esse SSD. E ele nem marca não tem. Aqui tem Solid State Technology, não tem uma marca específica. Mas é mais uma coisa aí dos estrangeiros, né? Mas só que eu pedi uma memória de 16 GB. Aí não deu para fazer o upgrade completo porque o menino não mandou a referência certa. É uma Kingston isso aqui, mas é para PC. Aí amanhã já está vindo a outra. A gente está devolvendo essa e amanhã está vindo a outra. Estou colocando uma memória de 16 GB, né? Esse processador tem 8 núcleos. Foi colocado aqui o SSD da MSI. E muito bom esse SSD. Recomendo. MSI é uma marca excelente quando se trata da parte de SSD. Ela tinha umas placas-mãe meia, vamos dizer, jargão aqui da minha região, meio cachorro, que nem o povo diz, mas hoje ela tem uma fabricação muito boa e os produtos praticamente são produtos premium, né? Aqui tem 8 GB de memória, essa memória é uma memória de 8 GB. O celular tá ruim demais de focar. Foi colocado aqui, reposto, tá funcionando. Aqui eu já instalei o sistema, eu coloquei o Windows 10. Se ela quiser, ela solicita lá pelo próprio configuração o upgrade para o Windows 11, né? Mas geralmente eu sempre gostei de manter o Windows 10. Eu tenho uma versão aqui muito boa, que nunca me deu problema. Geralmente o Windows 10, o Windows 11 começa a fazer umas atualizações, às vezes buga, BIOS, tal, aquela coisa, e para questão de transtorno eu prefiro sempre manter o Windows 10 numa versão mais atual que eu tenho aqui. Aqui no demais não dá para fazer muita coisa, que a única coisa que a gente faz, se tiver pasta térmica branca, a gente substitui por uma pasta térmica de desempenho melhor, dissipação melhor, feito uma limpeza e tal, e deixou tudo no grau. Aí eu já formatei, já fiz a instalação dos programas, tudo licença original. Eu vou até colocar aqui a tampa para a gente abrir o notebook e ligar. Vou dar aqui uma pausa. Pronto.
Vou fazer aqui a ligação. A bateria tá bem carregada. Olha só. Utilizando aqui o SSD MSI de 400 GB. 400 GB. Ele estava atualizando, por isso que ele demorou um pouco a iniciar. Mas você pode ver aqui, abre tarefa bem rápido mesmo, rápido mesmo, entendeu? Que muito provavelmente pelo desempenho que tinha anterior não estava tão legal. Abrindo bem aqui tarefas, inicialização, desempenho, percebe-se que não tem basicamente nenhuma sobrecarga, nem na memória, nem no SSD, nem na CPU. Todos estão trabalhando bem tranquilo, né? Ó, essa memória aqui, ó. Memória, disco. Aqui aquela memória, na verdade, que eu mostrei aqui dentro é uma memória de 4 GB. Esse notebook ele já vem com uma memória RAM soquetada na placa de 8 GB, que é a original dela, 8 GB. A gente colocou mais um pente de 4 GB que somou 12 GB de memória. Mas aí eu queria colocar uma memória de 16 porque a gente vai precisar de um desempenho maior quando for para rodar programas mais pesados. Mas aí eu vou passar o orçamento aqui para a cliente se ela quiser, mas do jeito que está aqui já está de bom tamanho. E um SSD NVMe da MSI de 500 GB, certo? Tá aqui o computador rodando liso. Não é um computador aqui que basicamente a gente vai dar a garantia do serviço feito. Abrindo aqui o software aqui da Microsoft, software produto original licenciado, e computador rodando liso, sem travamento, que era uma das coisas que ela queria. Voltando lá ao assunto do notebook, ela queria fazer o upgrade. Ela queria fazer o upgrade no notebook da Asus, mas era um notebook com um processador Celeron. Só 1.2 me parece de gigahertz. Eu disse para ela, ó, não adianta nada eu fazer um upgrade aqui, pegar o seu dinheiro e na verdade no final o computador não ficar legal. Por quê? Não adianta eu colocar um SSD bom, uma memória grande no notebook e no final ele não ter capacidade de processamento. Tu vai jogar muita carga e ele não vai processar direito e vai acabar travando. Aí ela me trouxe, já tinha me trago isso aqui para eu dar um jeito nele. Aí eu disse, ó, esse computador aqui é 1000 vezes melhor do que o outro. Inclusive ele ainda tem até uma placazinha de memória, placa de vídeo dedicada. Então até para te trabalhar como tu trabalha com projeto, que trabalha com resolução, é muito melhor isso aqui. Pois é, pessoal, só passando aí mais ou menos um vídeo aí do que a gente fez nesse computador. A gente trabalha com toda essa questão também. Aí todas essas peças que a gente vai retirando, a gente sempre separa por lotes, são etiquetadas e são colocadas de volta para o cliente levar, né? Se caso ele quiser deixar aqui, ele deixa, mas tudo a gente é bem transparente com os nossos clientes. É isso aí, pessoal. Agradeço aí pela atenção e deixa o seu like aí se tiver alguma dúvida e quiserem mais algum tipo de conteúdo, a gente está aqui disposto a gravar para vocês.